Ai, meu Deus, quer dizer que os Pix agora são tributados pela Receita Federal em 2025. É isso que eu tô vendo em todo lugar, professor. Só se falar nisso no Google, só dá isso no YouTube, só dá isso. E aí, meu irmão? Bom, vamos lá, vamos entender um pouco mais o que é que mudou mesmo. Bom, será que os Pix, então, eles vão ser tributados pela Receita Federal em 2025? Tudo isso só se dá por causa de uma instrução normativa 2219-2024. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor de Direito Tributário. É uma honra estar com você aqui. Dá uma moral, aí eu quero saber a sua opinião. Comente aí o que é que você acha, isso é muito importante, até para a gente entender. Mas primeiro eu tenho que desmistificar um pouco essa ideia da tributação do PIX. O meu interesse aqui tá é sobre uma veia um pouco mais também acadêmica, né, do que foi essa alteração, né? Isso é muito importante. Veja, o que foi que aconteceu, de fato? Nós tivemos uma modificação nessa instrução normativa da Receita Federal, essa 2219-2024, que ela acabou trazendo, digamos assim, novas obrigações tributárias. E muitas pessoas acabaram fazendo manchetes sensacionalistas. Talvez como esse é o nosso título aqui, né? Será que vai ser tributado? É porque finalmente, às vezes cansa, velho. O cara vê tanta besteira, tanta baboseira, né? Por aí que você fala, bicho, deixa eu explicar pelo menos o que aconteceu de fato. As manchetes dizem assim: agora você vai ser tributado pelo Pix, né? 2020, você vai ser tributado pelo Pix que você faz. Agora a Receita Federal sabe de tudo. Veja, o que aconteceu foi a criação de uma nova obrigação tributária acessória. Na verdade, não foi uma criação, foi um aperfeiçoamento dela, com base no Código Tributário Nacional e com base no entendimento do Supremo. O que é essa instrução normativa, professor? Essa instrução normativa, ela vai dizer, de certo modo ali, instituições financeiras, vamos falar assim, que são obrigadas a passar sempre informações à Receita Federal. Então, por exemplo, não sei se você sabe, mas o gerente do teu banco, ele tem uma obrigação, com base nessa instrução normativa, toda vez que ele vê que tem algumas movimentações atípicas ou dinheiro fruto, por exemplo, de tráfico de drogas, ele tem uma obrigação de comunicar à Receita Federal e de comunicar aos órgãos, como, por exemplo, o COAF, que existem ali algumas movimentações atípicas, por exemplo. E aí, por exemplo, essa instrução normativa ela vai criar essas obrigações acessórias para essas instituições financeiras, tá, professor? Mas o que foi que mudou? Meu Pix ali de 5 mil vai ser tributado. Calma, antes de a gente chegar lá. Primeiro, qual é a base legal para essas modificações que aconteceram? Primeiro, você tem que saber o conceito do que é uma obrigação acessória no direito tributário. O artigo 113 do Código Tributário Nacional, ele vai dizer para a gente o quê? Que uma obrigação tributária principal é a obrigação quando você paga um tributo ou quando você paga uma multa. Isso é chamado de obrigação tributária principal. Já a obrigação tributária tida por acessória, ela é aquela obrigação em que você não paga o tributo, mas você me dá alguma informação que é relevante para que eu consiga fiscalizar o tributo. Ou seja, a obrigação acessória é uma obrigação de fazer, né? Você não está pagando, fazer. Ou seja, entregue um documento, isso é uma obrigação de fazer. Me dê informações, isso é uma obrigação de fazer. Ou me comunique, é uma obrigação de fazer. Então, o conceito de obrigação acessória é prestar uma obrigação de fazer ou de não fazer para ajudar a atividade relacionada do pagamento dos tributos. Então, por exemplo, imagina uma corretora de imóveis, né? Uma loja, uma empresa que trabalha com imóveis. A Receita Federal ela pode determinar que a empresa que trabalha com imóveis diga de quem ela recebe, de quem ela administra esse dinheiro, para que ela saiba aquelas pessoas que ganharam receita de aluguel, por exemplo. E isso se dá com base no dever de colaboração com a administração tributária. É possível criar obrigações acessórias no direito tributário, inclusive sem ser por lei, tá? Pode ser feito por um ato infralegal. Perceba, a gente está falando no fundo de uma instrução normativa. Uma instrução normativa não é lei, isso é uma coisa interessante. Ela é um ato infralegal, ela está abaixo da lei. E ela pode criar, professor, isso, veja, a obrigação acessória, ela pode ser criada, e quem sabe o Código Tributário Nacional, de certo modo, ela pode ser criada pela legislação tributária. E legislação tributária no CTN abarca atos infralegais. Então, obrigações acessórias pode ser atos infralegais, né? Ou seja, abaixo da lei. Instrução normativa é um ato abaixo da lei. Ela pode criar uma obrigação acessória, uma prestação de fazer ou não fazer para ajudar a administração, ou seja, por causa desse dever de colaborar com a administração tributária. Ou seja, todos nós
nós temos um dever de colaborar. Pode ser que eu não tenha um dever de pagar um tributo. A corretora de imóvel, ela não tem nada a ver com a pessoa que contratou ela, que teve um lucro ali. Mas ela está próxima do fato gerador, né? Ela não tem a obrigação de pagar, mas ela está próxima. Então, por ela ter essa relação de proximidade, ela pode fazer uma obrigação acessória, justamente porque é assim que define o CTN. E aí, basicamente, nós temos aqui os fundamentos jurídicos da nova regulamentação. O primeiro de você saber o conceito do que é uma obrigação acessória, é a pessoa que está próxima do fato gerador, que vai fazer ou não fazer algo. E o segundo, que ela vai ter um dever de colaborar com a administração. Por quê? Porque basicamente a pessoa pode colaborar, né? Você também não pode criar obrigações acessórias manifestamente desproporcionais e desarrazoáveis. É um entendimento assim da doutrina. Seria inconstitucional, seria ilegal. Tá, professor, acho que agora eu já entendi, mais ou menos, né? O que foi que realmente mudou? Veja, o que a nova instrução, veja, ou melhor, as novas atualizações trouxeram. Ela diz o seguinte, olha, as pessoas que recebam ou gastem ou movimentem financeiramente até R$ 5.000 como pessoa física ou R$ 15.000 sendo pessoa jurídica no mês, tá? Não é a cada transferência, elas vão ser automaticamente, ou seja, elas têm a conta, né? Fizeram a movimentação acima de 5.000 ou acima de 15.000 durante o mês, elas vão ter essas informações enviadas diretamente através de um sistema da Receita Federal, né, que é o e-financeiro, e a Receita Federal saberá disso. E o que foi que mudou? Mudou quem eram as pessoas obrigadas a informar. Geralmente as empresas de cartão de crédito, elas não estavam previstas na instrução normativa. Mas os bancos, eles já faziam isso. Isso já estava, né, dentro. E também nós tivemos ali algumas instituições de pagamento. Suponha que do nada criou um banco novo. O banco novo é chamado de, eu nem vou falar Nubank porque é muito grande, né? Mas de ter essas plataformas digitais que, sei lá, por exemplo, PagSeguro, né? O PagSeguro era só uma instituição de pagamento, né? Era só para você pagar. Você comprava alguma coisa, você te mandava o link do PagSeguro, você pagava. Do nada, o PagSeguro falou, abra a conta. Por exemplo, eu estava vendo aqueles aplicativos de locomoção, 99, né? Tem a Uber e tem a 99, enfim, são os concorrentes. Do nada, a 99 agora abriu uma conta bancária lá dentro. Então, perceba, se eu movimento na 99, que acabou virando uma instituição de pagamento, mais de R$ 5.000, isso será comunicado à Receita Federal. Então, como é que funcionará na prática? A Receita Federal receberá esses dados, né? Os dados serão enviados. Ah, professor, isso aqui é muito invasivo. Será que isso aqui não é uma quebra de um sigilo bancário? Será que estão devassando a minha intimidade? Né? Liberdade de expressão, tal, e o cara começa já. Pode comentar aí. Você pode comentar o que quiser, eu tenho que explicar de maneira técnica. Veja, por que esse tema ele não é uma quebra de sigilo? Professores estão invadindo a minha esfera privada e vão saber os meus gastos. Veja, o Supremo Tribunal Federal ele tinha decidido isso aqui já em 2015 sobre essa possibilidade de que as autoridades fiscais, ou seja, a Receita Federal, Estadual, as procuradorias também, porque fazem parte da administração tributária, elas conseguem ter acesso aos dados fiscais do contribuinte sem ter que pedir a autorização do Poder Judiciário. Porque o artigo 5º da Constituição Federal ele diz, olha, você pode ter a quebra do seu sigilo bancário desde que o juiz autorize. Por quê? Porque esse é um dado sensível. Mas o Supremo Tribunal Federal, lá em 2015, ele falou, ei, não estamos falando de quebra. Tecnicamente não é uma quebra. Por quê? Porque é como se o Supremo ele tivesse feito uma distinção entre o que é a transferência dos seus dados, informações fiscais, por quebra. E é como se o Supremo dissesse, olha, esse caso que a gente está falando agora, por exemplo, da justiça normativa, ele seria uma transferência de dados, não seria uma quebra. Veja, isso não é um eufemismo não, tá? É realmente a linguagem que o Supremo mencionou. Ele falou o seguinte, transferência é quando esses dados, pessoas físicas que gastaram mais de R$ 5.000, eles são enviados diretamente para a Receita Federal. Isso é uma transferência, beleza? Beleza. Professor, isso não é uma quebra, não. Na linguagem do Supremo, novamente, isso é uma transferência. Por quê? Quando é que seria uma quebra? A quebra, ela seria quando esses dados, ou se esses dados fossem vazados, ou se eles fossem públicos. Então, quando esses dados eles só vão para a administração tributária, ou seja, ninguém mais sabe, o que existe é uma mera transferência.
os seus dados possuem sigilo fiscal e eles continuarão com sigilo fiscal, mas por outro lado a Receita Federal saberá. Agora, se os seus dados fossem para a Receita Federal, ou seja, eles virassem notícia, manchete de jornal, qualquer pessoa pudesse saber, a gente estaria falando de quebra de sigilo. Então é como se ele dissesse o seguinte: esses dados são enviados para a Receita Federal, mas eles permanecem sigilosos, por isso não é uma quebra, é uma mera transferência que a administração tributária tem essa prerrogativa. Beleza? Show de bola. Mas, professor, então quais são os impactos práticos para o cidadão dessa movimentação? Quem é que vai ser afetado? Todo mundo vai ser afetado, né? Todas as pessoas físicas e todas as pessoas jurídicas que movimentem mais de 5 mil ou mais de 15 mil reais. Quais são as grandes consequências de você movimentar esse dinheiro acima desse limite? Nenhuma. Você não vai sofrer nenhum ônus imediato, nem você precisará avisar ou se preocupar. Por exemplo, suponha que você manda de uma conta sua que você recebe o salário para outra conta um valor acima de 5 mil reais. Isso pode acontecer. Essa notificação você nem saberá que ela será, enfim, estará nos sistemas da Receita Federal. Mas para que na verdade eles criaram isso, né? Veja, primeiro que eles podem criar. O segundo motivo, e de maneira muito clara, é quando você tem, por exemplo, influencers, vamos dizer assim, ou pessoas que fazem movimentações atípicas que não possuem renda declarada. Então vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que não tem renda declarada e do nada está recebendo, movimentando 200, 300 mil reais, está movimentando um dinheiro muito acima do que ele possui. Então isso chama a atenção, porque é possível que haja uma possibilidade aqui de sonegação, é possível que haja aqui um dinheiro fruto de atividades ilícitas, por exemplo, e é isso, consequentemente, deve ser tributado. Então, a grande conclusão e as grandes dicas práticas é que, obviamente, não há um novo imposto aqui. Ninguém está colocando um novo tributo sobre o PIX, de jeito nenhum. A grande questão é que as informações elas estão sendo passadas para a administração tributária. Claro, tem advogados que estão dizendo que, obviamente, se uma pessoa faz PIX, né, entenda que não é PIX, é qualquer tipo de movimentação financeira, não é só PIX. As pessoas pegaram o Pix porque virou uma coisa tão popular e tão, assim, digamos assim, mundialmente falada no Brasil, no contexto de dizer assim, a gente faz direto, isso vai ser tributado para querer dizer, não, há um risco. A verdade é que é possível. Há um novo imposto? Não há um novo imposto. Mas há, sim, a possibilidade de, se pessoas fazem movimentações financeiras atípicas ou sem lastro, enfim, né, elas possam ser tributadas. Mas a gente não pode concluir que isso é uma tributação porque você fez uma movimentação financeira. É só uma obrigação acessória, feito por instituições financeiras de comunicar ao fisco. Beleza? Show de bola? O que é que você entendeu? O que é que você achou? O que é que você acha disso? Agora pode comentar. Você tem liberdade nos comentários. É importante, inclusive, que a gente saiba a sua opinião. E não que você fique com essa cara amarrada. Se não sei, você vai. Comenta aí. Beleza? Show de bola? Grande abraço, fica com Deus. Vamos lá.